Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que acompanha o Aprendiz Cristão, chegando aí no teu YouTube para o nosso relevo espiritual. Querido, 1 Coríntios, capítulo 12, vou ler do 12 até onde Deus me orientar, dá vontade de ler até o 31, mas vou ler apenas alguns. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Vou parar por aqui, dá vontade de ler todo o capítulo. Eu digo também o versículo 22. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Querido, essa palavra fala da unidade dos membros do corpo. Quando você se torna cristão, você se agrega a um corpo. Passamos a fazer parte de um corpo. Somos membros desse corpo. Mãos, pés, cabeça, orelha, joelho, costas. Somos membros de um corpo em que Cristo é o cabeça do corpo. Eu vejo que essa passagem ela tem sido muito mal vivida pelas igrejas. Não nos damos importância de ser membros de um só corpo. Aqui, por exemplo, fala que se um membro tiver necessidade, dor, todo o corpo sofre, todo o corpo sente, mas não é o que a gente vê. Enquanto estamos sofrendo, alguém está andando com seu belo carro. Enquanto estamos sofrendo, alguém está indo para a sua refrescante piscina. Enquanto estamos sofrendo, alguém está comendo uma pizza caríssima, enquanto não temos nem o leite para a criança. Então, a gente não tem esse sentimento correto como Cristo queria. Por isso que dentre os versículos bíblicos, o que eu destacaria, talvez como o versículo que eu mais gosto, abaixo de João 3,16, é claro, seria Filipenses, que fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando temos o sentimento de Cristo, a gente não pensa em nós, mas pensamos no outro. E passamos a ajudar o outro, porque o segundo maior mandamento é amar o próximo. Bom, queridos, eu coloquei aí uma imagem sobre cuidado com o efeito dominó. O efeito dominó é algo que acontece, você queira ou não queira. Quando alguém cai, como efeito dominó, ele sai derrubando outras pessoas. Ele sai colocando outras pessoas também na lona. E aí alguém fala assim, não olhe para mim não, olhe para Cristo. Ah, por que se desviou? Porque errou, porque olhou para mim, não tinha que olhar para mim, tinha que olhar para Cristo. Querido, isso é uma bobagem, isso é um discurso vazio, porque a palavra diz que devemos ser exemplos, devemos ser referência para os irmãos. Então é claro que alguém vai olhar para nós, pela forma que oramos, pela forma que nos portamos, temos que ser exemplo. Temos que ser referência. Somos de uma geração que tem que influenciar essa geração para que ela influencie gerações que virão, para ser uma corrida de bastão. Passar o bastão para alguém. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então não acaba em mim. Eu tenho que repassar para alguém. Então eu tenho que ser referência. E eu nunca vou influenciar alguém se eu não for referência. Então às vezes você se porta na igreja como o único, o vaso dos vasos, o profeta dos profetas, o pregador dos pregadores, e não quer que olhem para você? Então temos que ser referência, porque se eu cair, nem que eu derrube uma legião de pessoas, pelo menos mais um vai derrubar. Porque são pessoas que se espelham em mim, se inspiram em mim. Então eu vou falar uma palavra aqui um pouco chata, tá? Passou da hora, não digo que está na hora, passou da hora de alguns pastores pararem de ser falsos, ladrões, vaidosos, arrogantes, presunçosos, carnais, prostitutos, viciados. Parou com isso, meu irmão, para. Eu não tenho tempo para falar aqui de pastores setoriais que são drogados, que são escravos de alcoolismo, pessoas que vão pregar em grandes eventos aí de hotéis, que eu já fui para hotel, que me colocaram, e na lista lá de pagamento do hotel tinha bebidas alcoólicas, porque o grande pregador da noite bebeu, encheu a cara na madrugada. Então, são pessoas que não são referência, mas mesmo não sendo referência, se eles caírem, vai manifestar seu efeito dominó. E não adianta esse discursinho
bobo, tolo. Por que olhou para mim? Tinha que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque olhou para mim e se decepcionou. Meu irmão, se a gente não for referência para alguém, se a gente não for exemplo para alguém, quem será? O governo não vai ser. Os políticos não vão ser. É a igreja. É a igreja que tem que ser exemplo. Então, meu querido, você viu que eu coloquei uma imagem aí proposital, que eu achei essa imagem, achei interessante, uma mão limitando o processo de queda. Aleluia. Então, o que acontece? Existe a queda, alguém caiu, começou a cair vários dominós, várias pessoas que se inspiravam em nós, mas aí é uma mão, que é a mão de Deus, que limita a queda dos próximos. Os próximos não caíram, porque Deus, pela misericórdia, ele freou, porque achou um crente fiel. Um crente que não se dobrou, que não se envergou, viu o problema, sofreu com o problema, mas não roeu a corda. É o Josué falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele sabe que a igreja é chata, ele sabe que a igreja tem falso, ele sabe que a igreja tem errados, mas ele falou, não importa, eu vou servir ao Senhor. Coisa que não te pregam, né? Que na igreja tem falso, o joio não cresce junto com o trigo? Ou é só minha Bíblia que fala isso? Ou é só minha igreja que tem isso? Então temos que entender essa verdade, que Deus limitou aí, e você não vê derrubar os outros. Quantas pessoas caíram que eu estimava, venerava, achava o homem de Deus referência do meu começo de fé. Mas eles caíram, mas eu não posso cair. Sabe? E a Bíblia diz que quando alguém está com problema, temos que ajudar. Então não podemos também nos desculpar e julgar a ninguém pela nossa queda, fraqueza ou falha. Tem que confessar a vossa necessidade ao santo. Sei que na igreja não dá para contar com todo mundo, mas você tem que ter o teu pastor como um conselheiro, alguns amigos mais próximos como conselheiro, para você não cair. Porque depois que se afastar, se desviar, se torna mais difícil o seu regresso, te colocar de pé novamente. O efeito dominó, cuidado com o efeito dominó. Eu vou usar um termo que eu não gostaria, tá? Deus me guarde, Deus me livre, Deus me poupe de um dia eu cair. Já pensou se Deus me guarde de eu cair? Alguém vai falar, poxa, o cara que pregava o aprendiz cristão está desviado. Pô, o camarada que pregou aqui no meu congresso, pregou aqui na minha campanha, pregou aqui no ciclo de oração, está desviado. Então, se ele desviou, eu também vou desviar, porque eu não aguento. Se ele, falando o que falava, discursando o que discursava, não aguentou, como eu vou aguentar? Dá para entender? Que pessoas caem porque a gente cai. E não adianta falar porque olhou para mim e errou. Não, tem que olhar para mim mesmo. Atos 3, o que Pedro falou e Pedro e João? Olhar para nós. Coisa que ninguém faz hoje, chamar a responsabilidade. Deixar de ter um pouco mais de vergonha na cara, ter um pouco mais de vergonha na cara, para ser referência para alguém. Como Deus falou, como Paulo falou para Timóteo, ser tu exemplo dos demais. Nós somos chamados para aperfeiçoar santos. Dá para entender o peso da chamada? Você aperfeiçoando o santo? Você, como eu, comedor de arroz e feijão, falho, aperfeiçoando os santos, ajudando os santos. Eu sei que às vezes a palavra vem um pouco com um tom de rispidez, mas não tem como ser diferente, querido. Porque nós amamos e estamos aqui ainda para cuidar. Enquanto podemos cuidar, que essa palavra te edifique. Eu te dou uma dica, passe para essa palavra para mais alguém. Para tomar cuidado, fale para alguém, olha, você é exemplo. Se você cair, eu caio. Aí ele vai falar assim, não olha para mim, não olha para ele. Fala, não, você fala, toma vergonha na cara, ser exemplo. Ser exemplo de pastor, ser exemplo de missionário, ser exemplo de mulher e homem jovem de Deus. Não me decepcione. Sabe quando foi profetizado para aquela mulher lá em 2 Reis capítulo 4, ela viu que eles eram homem de Deus. Mas o que ela falou quando profetizou para ela? Homem de Deus, não minta a tua serva. Nós precisamos desse expediente. De alguém profetizar e falar, homem de Deus, não minta a tua serva. Homem de Deus, não minta teu servo. Para ver se eles tomam jeito. E prega só o que Deus mandou falar e para de falar o que Deus não mandou. Essa é a palavra. Eu sei que não dá para dar muito glória, mas receba ela. Se inscreva no canal, vamos aí ampliando essa corrente de boas novas. Beijo no coração, abraço sincero e cuidado, querido, com o efeito dominó.